paz, amados. Neste dia nós vamos começar a meditar no livro de Atos. E hoje nós vamos meditar no capítulo 1, do verso 1 ao 11. Vamos orar. Senhor Deus, estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, um novo livro, Senhor, que vamos ler e vamos meditar. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, nos ajude a compreender, Senhor, o que foi escrito e o que o Senhor quer nos transmitir, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua Palavra. E depois de compreender, Senhor, possamos aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus é o que te pedimos, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: Prólogo. Verso 1 do capítulo 1 de Atos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Segundo os historiadores, esse livro de Atos foi escrito por Lucas, o apóstolo Lucas. E quando ele fala no verso 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, essa palavra Teófilo pode estar relacionada a uma pessoa específica para a qual ele estava escrevendo, ou pode ser que ele estivesse se dirigindo a todos aqueles que amam a Deus, porque a palavra Teófilo significa aquele que ama a Deus ou amigo de Deus. E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas,
no capítulo 1, no verso 3, ele também se refere a Teófilo. Ele diz assim: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Outra coisa que nos chama a atenção é o verso 4, que fala assim que Jesus determinou que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Talvez Jesus tenha dito isso para eles porque eles, vendo Jesus ressuscitado e já tendo vivido tudo que eles haviam vivido com Jesus, talvez eles estivessem ansiosos para ir para outras cidades, para divulgar as coisas que eles viveram. E Jesus deixa bem claro que era necessário que eles ficassem em Jerusalém, esperando a promessa do Pai. Porque primeiro viria o derramamento do Espírito Santo sobre eles, para que eles recebessem poder. É isso que diz no verso 8, para que eles recebessem poder e fossem testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, primeiro eles iam receber poder, porque ser testemunho de Jesus não seria algo que seria fácil e bem visto, mas o Espírito Santo ia derramar sobre eles poder para que eles pudessem exercer isso. Inclusive, é isso que fala no comentário aqui da Bíblia que eu estou lendo, que diz que ser testemunha de Jesus custou um alto preço para os homens e mulheres que compartilharam o Evangelho e que, de acordo com a história, sofreram tortura e até mesmo a morte. Então, primeiro o Espírito Santo ia capacitar eles para eles poderem levar o Evangelho e serem testemunhas de Jesus. Testemunhas relatando o que eles viveram, testemunhas com o estilo de vida deles, com o discurso deles. E eles teriam que ser primeiro capacitados pelo Espírito Santo, recebendo poder. Então, que fique bem claro que não seria de qualquer forma que eles sairiam para ser testemunhas. Outra coisa que nós percebemos aqui lendo esses versos é que Jesus passou 40 dias com os discípulos. Os mesmos 40 dias que ele passou no deserto, se preparando para começar o ministério dele, depois que ele foi batizado. Ele passou 40 dias, acredito eu, que preparando esses discípulos para tudo que eles iriam viver dali para frente. Nos versos que nós lemos, não diz exatamente onde eles estavam quando Jesus falou que eles iam receber poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, e depois Jesus foi elevado às alturas. Mas aqui nos comentários da Bíblia que eu estou lendo, diz que era o Monte das Oliveiras onde eles estavam. Enquanto eles estavam vendo que Jesus estava sendo elevado às alturas, e é nessa promessa que todo cristão tem esperança. E a respeito do que nós acabamos de ler, nós vamos fazer nossa oração. Senhor, te agradecemos, Pai, porque os teus servos, Senhor, receberam o Espírito Santo, receberam o poder que o Espírito Santo deu a eles para serem tuas testemunhas. Senhor, e hoje o teu Espírito Santo continua a nos capacitar, continua a nos confortar, continua a nos consolar, Senhor, e a estar conosco. Que possamos também, Senhor, ser capacitados
fortalecidos pelo Teu Santo Espírito, Jesus, para enfrentarmos as dificuldades, as lutas que é ser cristão nesse presente século, Pai. Meu Deus, que possamos, Senhor, mesmo em meio às perseguições que hoje existem, Pai, que às vezes não são perseguições explícitas, Pai, possamos continuar firmes na fé, sendo Tuas testemunhas, levando a Tua palavra e principalmente, Senhor, crendo na promessa que o Senhor nos fez de voltar, de vir buscar a Tua noiva, meu Deus. Guarda as nossas vidas em Ti, nos fortalece a cada dia, meu Pai. Que a Tua palavra, Senhor, venha ser nosso alimento diário. E que a nossa fé, Senhor, seja dia após dia fortalecida em Ti. Renova as nossas forças, nos dá, Senhor, ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus, é o que te pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Medite nessas palavras e entregue ao Senhor os seus minutos de meditação como a sua oferta a Ele.